Vamos iniciar um próximo tópico do que a gente anda trabalhando a respeito de funções. E aqui eu chamei de comparação entre funções por gráficos. O que acontece? Aqui nós percebemos dois gráficos. Um gráfico desenhado de preto, que a gente vai chamar de F, e um gráfico feito por uma curva que está em vermelho, que nós vamos chamar de G. Perceba que cada curva representa gráfico de uma função. Aqui, nessa parte do desenho, como o gráfico de F e G se estendem além do eixo X, o ideal seria esse eixo X estar mais esticado, mais ou menos até aqui, vou tirar. Pois quando nós desenhamos gráfico de uma função, espera-se que eles não ultrapassem os limites, a limitação determinada pelo desenho do eixo X e do eixo Y. Ok. Perceba que há entrelace de um gráfico com outro e existem pontos em que esses gráficos se cruzam. A primeira pergunta que fica aqui é: quantos pontos existem de cruzamentos entre os gráficos? E a gente percebe que aqui é um ponto onde há um cruzamento do gráfico da função f com a função g. Aqui é um outro ponto de cruzamento e aqui é um terceiro ponto. Nós temos algo a observar, que esses pontos de cruzamento, na verdade, são chamados de pontos de interseção. Eu vou colocar a setinha aqui e escrever como ponto de interseção. Ok? Pontos de interseção. Ok. Guys, então nós temos aqui 1, 2, 3 pontos de interseção. A partir de agora nós não vamos mais falar ponto de cruzamento, falaremos pontos de interseção. Agora, há uma coisa curiosa a respeito dos pontos de interseção. Pelo menos nesse caso, nós podemos observar que tem momentos que o gráfico de F, que é o em preto, está abaixo do gráfico da função G. Vou estender aqui, ó. Pronto. Aqui, esse momento, por exemplo, nesse pedaço aqui, o gráfico está abaixo, o gráfico em preto está abaixo do vermelho. E existem momentos em que o gráfico está acima, como por exemplo, logo após esse ponto de interseção, observe que agora o gráfico em preto está acima, enquanto que o gráfico em vermelho está abaixo. Após esse ponto de interseção, ocorre uma nova inversão. O de vermelho que estava abaixo passou a ficar acima. O de preto que estava acima passou a ficar abaixo. E mais uma vez, em cada ponto de interseção, acontece uma inversão. O que estava abaixo passou a ser acima. O que estava acima passou a ficar abaixo. Pois bem, é comum isso ocorrer, não é 100% das vezes, mas a questão do gráfico estar acima e abaixo, há algo a observar a respeito no que diz a sua imagem. Vamos fazer umas observações. Se eu tampar, por exemplo, eu vou pegar uma folha, na verdade eu vou pegar duas folhas, vamos olhar esse pedaço aqui, eu vou tampar uma parte e eu vou tampar a outra. Tampando o restante dos gráficos, fica mais fácil a visualização apenas do pedaço que nós queremos fazer uma análise ou uma observação, que é a seguinte: nós temos dois gráficos, o gráfico em preto e o gráfico em vermelho. Em preto está acima, vermelho está abaixo nesse pedaço de observação. O pedaço, inclusive, começa bem aqui, esse outro é mais ou menos por aqui. Veja que interessante, se eu pegar um elemento X, qualquer elemento aqui, no domínio, o eixo X, lembre-se que o domínio está no eixo X, e se eu for analisar a imagem do X,
por ambas as funções, eu pergunto de vocês. Quem tem a imagem maior e quem tem a imagem menor? Você observa que o gráfico que está acima possui uma imagem maior do que o gráfico que está abaixo. Isso é natural e há de se esperar pelo seguinte motivo. Como o gráfico está acima, esse ponto vai bater acima, portanto a imagem vai estar acima da outra imagem. O gráfico que está embaixo vai ter pontos refletidos abaixo. Então, se eu tenho uma imagem acima da outra imagem, essa imagem tem um valor maior. E isso funciona para qualquer ponto nesse intervalo. Qualquer ponto nesse intervalo que você pegue, seja aqui, por exemplo, o fato deste gráfico estar em cima indica que sempre a imagem dele vai ser maior do que a imagem do que está de baixo. Veja bem, pegou esse ponto, imagem aqui, ainda nesse ponto, imagem aqui. Aqui é a imagem pela função de preto e aqui é a imagem pela função de vermelho. A função de preto tem uma imagem maior do que a de vermelho. A de preto, vamos lembrar que é F. A de preto, isso aqui eu vou destacar para vocês, para a gente lembrar, para nós lembrarmos, F. E em vermelho é a nossa função G. Daí o que a gente observa? Que nesse pedaço que nós fizemos a análise, nós temos o quê? A imagem de F em um ponto X passa a ser maior que a imagem, pela função G do mesmo X. Pegou um X, imagem de F é maior que a função de G. Mas isso acontece apenas, talvez, nesse pedaço. Nos outros pedaços é outra análise que a gente deve observar. Entretanto, a conclusão que nós já temos de cara é que, enquanto um gráfico está acima, a sua imagem é maior. E a gente vai destacar os pontos de interseção, porque nós podemos observar que são os pontos de interseção que estão separando essa questão de uma curva estar acima da outra. Esse primeiro ponto de interseção eu vou chamar de A, esse próximo ponto de interseção eu vou chamar de B, e esse próximo ponto de interseção eu vou chamar de C. Isso aqui talvez seja um pouco mais difícil de ver. Se dermos um zoom, fica mais fácil. Ok. Então, feito isso, guys, nós podemos fazer a seguinte observação. Nós podemos ver que F é maior que G, ou seja, a função F é maior do que a função G, ou seja, os valores da imagem de F são maiores que os valores de G, onde, veja bem, aqui onde F é maior que G, nas partes em que o gráfico está acima. Primeiramente, então, quando nos perguntamos onde F é maior que G, eu estou perguntando, na verdade, em que intervalo do meu domínio eu tenho valores com imagem maior do que G. Graficamente, como já dissemos, só para reforçar, significa que o gráfico da função F vai estar acima da função G. Olhando para cá, nesses pedaços do gráfico, lembrando que a função F é a função preta, perceba que este é o primeiro pedaço onde o gráfico de F está acima do gráfico de G, portanto, onde a F é maior que G. Então, nesse pedaço corresponde a que parte do domínio? Lembre-se que eu estou perguntando, quando eu pergunto isso, eu pergunto em que parte do domínio eu tenho a imagem maior. Nesse pedaço, em que parte do domínio? Esse pedaço, ele começa neste ponto. Lembre-se que nós olhamos da esquerda para a direita. Esse ponto começa no A. Então, aqui a gente tem no intervalo que começa no A. E essa parte que o gráfico em que a F é maior vai até esse ponto que é ponto de abscissa B. Ou seja, no domínio é do intervalo A até o intervalo B. Perceba que no A e no B, o F não é maior do que a G. Por quê? Aqui no ponto A,
o gráfico de f não está acima do gráfico de g. Na verdade, é aqui onde eles se cruzam, onde eles se interceptam. Nesses pontos de interseção, como esse, esse e esse, nós temos que as duas imagens se coincidem. Nesse caso específico, como o ponto de abscissa B, significa que a imagem de B pela F é igual à imagem de B pela G. Okay? Então, para reforçar os pontos de interseção, nós temos uma igualdade entre as imagens. Portanto, já que eu tenho uma igualdade, significa que a F não é maior que a G. Isso, o que eu quero dizer é que os extremos desse intervalo não vão fazer parte desse meu intervalo aqui. Portanto, eu vou colocar parêntese. Então, toda essa explicação daqui dos pontos era para saber se era colchete ou parêntese. Ok, guys, então eu tenho o quê? F maior que G eu coloco assim em AB, que significa que do intervalo A até B, daqui é do A até B, o gráfico de F está acima do gráfico da G, porque é maior. Beleza. E é importante vocês saberem explicar isso, porque eu vou colocar nos exercícios pedindo essas explicações, então prestem bem atenção. Aí vem a pergunta também, é só no AB que a F é maior ou tem outro intervalo? Pois bem, olhando aqui toda a parte do gráfico, a gente vê como esse outro pedaço aqui do gráfico de F, que a F está acima da G, portanto a F é maior. Então tem outro pedaço, a gente vai colocar aqui união com outro pedaço, e esse outro pedaço, ele começa onde? Ele começa aqui nesse ponto, ó, veja nesse ponto, e vai. Esse ponto é o ponto de abscissa C, não sei se vocês estão vendo direito aí. E vai até onde? Perceba que a partir de agora o gráfico de F está acima do gráfico de G indefinidamente. Então não tem fim, vai até o infinito. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de novo é o parênteses em C. A gente não inclui o C, por quê? Porque F é igual a G. Eu coloquei para vocês aqui onde F é maior que G. Eu posso colocar aqui também, ó, onde F é igual a G. Onde F é igual a G? F é igual a G nesses três pontos, são pontos separados, então eu posso colocar assim em A, esse ponto A, aqui nessa interseção também, que é no B, e finalmente nessa interseção que é no C, A, B e C. Ok? Aqui existe também uma outra maneira de escrever. Você poderia escrever, ao invés disso, dessa forma aqui, vou colocar em vermelho para vocês verem, poderia ser assim, ó, f de x é igual a g de x, especificando aqui imagem de x igual a g de x, para x igual a A, B ou C. Pode ser assim também, é uma outra maneira de escrever, tanto faz. Então já falei onde f é maior que g, já falei onde f é igual, para efeito de comparação só falta dizer onde f é menor que a g. Ok? Então se vir um exercício, compare as funções em relação a ser maior, menor, igual, a gente sabe que é para fazer dessa forma. E onde f é menor que g? F é menor que g, nós vamos olhar, agora eu quero o gráfico abaixo do gráfico da g. F é preto, para lembrar, então o preto tem que estar abaixo. Primeiro pedaço, esse primeiro pedaço aqui já da esquerda, lembre-se, sempre se analisa gráfico da esquerda para a direita. É muito raro analisar o contrário, é mais quando estamos falando de limites, laterais, mas enfim. Ok, não vou apontar com essa caneta aqui. Esse primeiro pedaço aqui, o pedaço mais à esquerda, o F já está abaixo da G. E esse pedaço começa coloca aqui, menos infinito. E esse pedaço termina bem aqui, que é o ponto de abscissa A. Ok, tem mais, a gente vai colocar unido. Próximo pedaço em que o preto está abaixo do vermelho. Aqui não, esse pedaço não. Aí depois desse ponto de interseção, aqui de novo. Todo preto abaixo do vermelho. E esse pedaço aqui começa no ponto de abscissa B e vai até o C de chão. Vai até o chão. Enfim. Beleza? Ok, guys. Então nós temos aí, já está finalizado. Nesses dois intervalos, nós temos que nossa função f
é menor do que a função g. Então é isso encerra a nossa aula 10. Thanks.